Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuando nossos estudos do volume 1, vamos para o tema 11. Então, chegando aí, o tema 11, capítulo 13 do volume 1. Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Lembro-me que muitas vezes após a comunhão, ele me dizia: tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Até agora estive ao teu lado. Agora quero deixar-te sozinho um pouco, sem me fazer sentir. Vê, até agora eu te guiei pela mão, instruindo-te e corrigindo-te em tudo. E tu não fizeste nada além de me seguir. Agora eu quero que faças isso por ti mesma. Entretanto, mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir. E que quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim, ou por punir-te se tiveres sido ingrata. Fiquei tão assustada e aterrorizada com essa notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como depois que me fizeste deixar tudo de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, ele acrescentou: é que eu quero fazer-te compreender bem quem és tu. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Não te entristeças, quero preparar teu coração para receber as graças que te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer. Porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que eu te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então ânimo, ânimo, e depois logo virei. E ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia? O vazio que deixava em meu interior as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, resignei-me à sua santa vontade.
Parecia que de longe ele beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: Adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele e sem ele não tinha outro consolo. Mas tudo se transformara em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via pareciam dizer: Veja, somos obras do teu amado, onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e tu não o vês. Obras do meu Senhor, me deem notícias. Me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar, me sentia gelar toda. Sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam a alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Então ela ficava com febre. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha sem. Então eles raramente notavam. Aí as notas de fato, quando anos depois Jesus a crucificou consigo mesmo, seus estigmas permaneceram invisíveis. Então é onde que está esse 13 aqui? 13. Cadê o 13? Ué, não tem 13? Acho que é outro trecho, será? Deixa eu ver aqui. 13. Sumiu o 13 aqui. A nota do 13 é onde está. Tô conseguindo enxergar aí, o 13. 12 tá aqui. Achei. É no trecho anterior. Senhor, o que tu estás fazendo, peço que me dê sofrimentos, mas que ninguém perceba. Assim, por algum tempo, ele me contentou. Tá. O 13 é... De fato, quando anos depois Jesus a crucificou consigo, foi com estigmas que permaneceram invisíveis. Entendi. Então tá. Então a nota é para o trecho anterior, tá? Não é desse trecho que a gente está lendo hoje. Então vocês me perdoem, eu não tinha visto. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Então a nota aqui é que ela, né, falou que depois ele contentou fazendo com que a Luísa sofresse as chagas dele, né, os estigmas invisíveis. Tá, é do anterior, do 12, do capítulo 12. Agora, no capítulo 13, tem essa nota. Luísa repete as mesmas pungentes lamentações do seu caderno de memória da infância. E em muitas passagens de seus escritos, ela é literalmente expressa como a noiva do Cântico dos Cânticos. A noiva que vai atrás do marido, né? Que vai atrás. Cântico dos Cânticos tem uma noiva, né? Que vai atrás. Onde está o meu amado? Onde está o meu amado? Daí ela tá procurando o amado dela. Então, esse trecho aqui, esse capítulo. Trecho, capítulo é a mesma coisa, tá, gente? Então, nesse capítulo, Jesus quer fazer com que a Luísa perceba, né? Que ela não pode viver sem Jesus. Então, ela ainda tem resquícios, né? De alguma soberba, de alguma realidade de vícios que a pessoa tem normalmente, né? E aí ele quer fazer com que ela venha compreender que ela realmente não pode fazer absolutamente nada sem Jesus. Que o ser humano, gente, o ser humano, ele nasceu num estado, né, no pecado, que faz com que a gente tenha tendências ao pecado, chamado fomes peccati. Então, a gente tem uma fome de pecado. E esse fome de pecado revela quem realmente somos nós. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Mas nós não sabemos disso. A gente quer viver sozinho. Se você chamar hoje uma pessoa e você falar para ela assim: você quer ou agora mesmo ir para o céu? Jesus tem um portal aqui para você ir para o céu e nunca mais voltar para a terra. E aí você tem um portal e você convida as pessoas. Elas não vão. Muitas delas não vão para o céu.
Se você falar para elas, elas não acreditam no céu, elas não confiam em ninguém, elas têm uma dificuldade de se desapegar da terra onde elas já estão. E elas querem conquistar coisas na terra. E aí elas conseguem viver sem Deus, né? Porque elas não querem ir para o céu. Ir para o céu significa ficar com Deus para toda a eternidade. Nunca mais perder Deus, né? Mas mesmo que você fale para uma pessoa, você vai para o céu, você nunca mais vai perder Deus de vista. Você vai ver Deus. Todos os momentos você vai ver Deus. As pessoas às vezes não querem. Elas às vezes não vão aceitar entrar nesse portal e ir para o céu, né? E nunca mais voltar para a terra. Então, essa soberba é natural do ser humano. Ele acha que consegue viver separado de Deus, né? E só quer ter assim, não sei, um relacionamento distante com Deus, mas não um verdadeiro relacionamento de ver Deus todo momento, né? Ele fica assim, depois que eu morrer, tudo bem, aí já não tem que fazer mais, né? Aí, é tipo assim, é como se, quando eu morrer a gente fala sobre isso, mas ninguém realmente quer cuidar disso agora, né? E a alma que tem essa intimidade muito grande com Jesus, igual a Luísa, precisa experimentar em vida, né? Essa realidade de que ela não pode mais ficar sem Jesus, né? Que sem Deus ela não consegue mais viver. Então é uma graça muito grande que a Luísa recebe, né? Que Jesus quer preparar a alma dela para receber, né? O dom de viver na vontade divina e todas as verdades do Fiat divino. E para ela poder ser essa alma que Jesus, né, vai moldar, né, de fazer a sua imagem e semelhança, assim, a perfeição máxima que ele puder fazer, ele precisa reinar dentro da Luísa, plenamente, entrar dentro dela e não ter nada nela que tenha essa fomes peccati, né, que não tenha nenhum resíduo de tendências de ficar sozinho sem Deus, de querer coisas sem Deus, de ter a sua vontade humana, né, própria, sua vontade própria para fazer coisas separadas de Deus, né, que não incluam Deus na equação, né? Então, aí, lembro-me muitas vezes após o comunhão, ele me dizia: Tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Então, para poder ela se assemelhar a Jesus, ela precisa morrer para esse fomes peccati, para essa tendência de ficar sem Deus, né, de querer resolver as coisas por si própria e ter sua vida própria. Então, para isso, ela vai ter que abrir mão, né, de tudo isso, e não é fácil. O ser humano sofre muito para poder desapegar de si mesmo, para desapegar dos seus pensamentos, das suas próprias opiniões, dos seus próprios julgamentos pessoais, né? Cada pessoa tem uma personalidade, tem uma criação, tem vícios, né, hábitos, e essas coisas acabam sendo assim o meio de vida da pessoa. E para poder se assemelhar a Jesus, precisa se separar dessas coisas, né? Precisa se desligar de muita coisa, renunciar a si mesmo, para poder Deus reinar no seu coração e não ter nada que seja oposto à vontade dele dentro da sua alma. Então, ele vai começar um processo muito poderoso aqui de sofrimentos, né, para poder mostrar e revelar para Luísa o quanto ele é importante para ela, e quanto que ela não consegue fazer nada de bom sem Deus dentro dela, sem Deus estar guiando ela. Para ele poder fazer ela entender isso, ele precisa se retirar. Ele não pode ficar mais fazendo ela sentir a presença dele. Tem que sumir, né? Então ele vai avisando ela que agora ela já aprendeu, né, como fazer reparações, como rezar, como ficar se comportando corretamente. Ele, até agora ele já orientou vários comportamentos que ela tem que agir, se desapegar das pessoas. Já pediu muitas coisas para ela, né? E que ele quer que ela sofra. Então, agora ele vai mostrar para ela. Quero ver mesmo se você está disposta a sofrer. Então, no último capítulo era justamente isso, que ela falou assim: eu não consigo mais ficar sem sofrer depois do que eu vi Jesus pedindo ajuda para mim, andando no meio dos loucos lá, né, daqueles homens vorazes querendo matá-lo. Eu falei para ele que eu queria ficar do lado dele ou no lugar dele para sofrer e não ver ele sofrer. Então, Jesus falou assim: então vamos então começar o processo. Então, já que você não quer ficar sem sofrer, então você vai agora me dar a sua alma. Para isso, para eu poder reinar na sua alma, você precisa claramente morrer para si mesma e ser o que eu sou, né, desapegado de tudo. Então, eu vou ter que trabalhar você. E esse trabalho não é fácil. Você vai sofrer muito para poder desapegar das coisas, até de mim mesmo, até da minha presença e dos meus consolos. Por que que Jesus precisa tirar os consolos de Luísa?
né? E de nós também. Por que que a gente não pode ficar aproveitando das verdades do fiat divino para nos consolar, né? Tem gente que usa o livro do céu para se consolar e não pode, né? E por que que Jesus quer que a gente não queira nada, né? Quer que a gente aceite ficar sem receber recompensa, sem receber consolo nenhum na terra, né? Que é um consolo muito grande a Luísa ter Jesus do lado dela, né? E isso tranquiliza muito ela, estava muito feliz. Ela fala: senta aqui, Jesus, na minha cadeira, olha só, brincando com ele. Então ela gosta muito da companhia de Jesus. Fica totalmente feliz ali em paz com a companhia de Jesus. Mas só que Jesus quer que ela seja pela fé. E não pelo sentimento sensível, não pelas sensações carnais ali, né, dela que ela está sentindo um sentimento e sentindo a presença dele. Ela quer que pela fé, pela confiança, ela confie nele, né, para que ele possa sumir, né, desaparecer, como a gente vive assim, nós vivemos assim, né? A gente não vê Jesus sensivelmente. Então a Luísa vê sensivelmente. Então Jesus quer ensinar ela a ficar bem e feliz, né? Fazendo a vontade dele. E às vezes a vontade dele vai ser com que vai ser ele sair de perto, né? Não ficar perto dela. Então vai passar por muitos momentos de privações de Jesus. Ela não vai mais ter, e ela se apegou muito a essa presença sensível de Jesus. Então Jesus vai tirar dela esse apego, né? Que prejudica ele a fazer a obra que ele quer realizar nela, de confiar pela fé, né? Confiar na divina vontade de Deus pela fé, né? Sem ter sensações sensíveis. Então aí ele vai fazer um trabalho na Luísa para poder desapegar ela dele mesmo, da presença, né, sensível dele. Ah, então Jesus ele não quer que a gente tenha esse apego à Eucaristia, então de ficar lá e eu só vou conseguir sentir que eu tô bem se eu pegar o rosário e rezar. Ah, eu só vou sentir bem se eu pegar o livro do céu e rezar. Então, assim, Jesus quer que eu fique bem sempre, em qualquer circunstância que eu tiver. É isso, é isso. É isso, entendeu? Que pela fé eu consiga ficar bem em qualquer circunstância que acontecer, né? Mesmo que eu não tenha uma igreja por perto, mesmo que eu não tenha uma missa para ir, para participar, que você tá no domingo, perdido em algum lugar, não sei, você teve que ir pro hospital e numa cidade X, passar um tempo lá, né, cuidando de alguém nesse hospital, num lugar onde sua família mora, por exemplo, no interior da Bahia, e lá nesse lugar não tem, né, não tem uma igreja próxima, né, de repente católica, que tá aberta no horário que você pode ir, e você tem que ficar no hospital, e nesse hospital é público, não tem capela, não tem nada, nem televisão tem, você tem que ficar cuidando de um parente lá. Então aí você fala assim pra mim: nossa, pelo menos eu tenho rosário, mas faz conta que você não levou o rosário. Você não levou o rosário, você não levou nenhum sacramental abençoado, nada. Foi, pegou de surpresa e você teve que ir, né? Então, Jesus quer que você entenda que essa é a vontade de Deus, cuidar desse doente nesse local sem televisão, sem igreja perto, sem nada. E você tem que ficar sem rosário, sem Bíblia, sem nada, sem celular, né, sem sinal de internet, e ficar lá cuidando do doente. Essa é a vontade de Deus, né? Que você cuide daquele doente com todo o amor do mundo e Jesus vai estar dentro de você cuidando do doente. Então, assim, o que que Jesus quer que você aprenda? Que você não precisa de nada, só precisa da vontade de Deus. A vontade de Deus é esse fato, esse ato em que você está, que está acontecendo. Alguém está doente da sua família e você tem que cuidar e ficar no hospital fazendo companhia para esse doente, sendo acompanhante desse doente. E lá não tem internet, lá não tem televisão, não tem nada para você poder rezar. Você só tem a fé, a sua fé e o seu corpo que está ali. Então, é isso que Jesus quer que a gente desapegue plenamente, né? De não precisar de absolutamente nada para viver uma espiritualidade. Você já ser vivo na espiritualidade em si próprio, né? Por que que eu falo isso? Porque a vida na divina vontade é a mesma coisa se você estivesse morrendo. É a mesma coisa se você morresse hoje. E você entrasse, né, no portal e fosse pro céu. Mas você não vai fazer isso, tá? E quando a gente morre, sai a nossa alma nua, sem levar rosário, sem levar a Eucaristia, que é dada na missa, sem levar Bíblia, sem levar celular, sem levar internet, sem levar, né, nenhum objeto. Então, Jesus, ele criou você nu, sem nada. E ele quer que você volte para ele o olhar sem precisar de nada. Então, é muito importante entender isso.
tá? E até não precisar nem de espiritualidade sensível, né? De dons espirituais, nem de dons dom de línguas, nem de dons de revelação, nada. Ele não quer que você tenha nenhum consolo. Ele quer que você só saiba, pela fé, que você está na divina vontade e que essa é a vontade de Deus. Estar nessa situação, separado de tudo o que possa ser materiais sensíveis que tragam alguma lembrança de Deus para você. Que você só confie nessa presença espiritual invisível de Deus, que você não sente nada, nem sentindo nada, 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 nada. Mas pela fé nua e crua você consegue ficar em paz. Entendeu? Totalmente desapegado de qualquer coisa, de medalhas, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. De livros, tudo, 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 tudo. Então, ele vai trabalhar a Luísa para que ela possa ficar desapegada, principalmente da coisa mais importante, que é ele mesmo, né? Vê, até agora eu te guiei pela mão. Instruí você e corrigi você em tudo. Eu estava ali, né? E tu não fizeste nada além de me seguir. Agora eu quero que você faça sozinha. Vamos ver se você aprendeu alguma coisa. Entretanto, mais atenta do que antes, pensando que eu estou olhando de longe para você, mas sem me fazer sentir. Não vou ficar, você não vai perceber a minha presença. Eu vou estar totalmente invisível, totalmente sem sentir. E que quando eu me fizer sentir novamente, eu virei para te recompensar se você tiver sido fiel a mim, sem chorar, sem reclamar, sem, né? Ou punir-te se tiveres sido ingrata, né? Então ela fica nervosa. Ela ficou tão assustada e aterrorizada com essa notícia de que Jesus ia sumir e ainda, né, corria o risco de punir ela, né? Então ela fala: Senhor, meu tudo em minha vida. Não, 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 de jeito. Não dá. Não, 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 não tem que, não, 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 não pode. Como poderei sobreviver? Vou sobreviver sem você. Quem me dará força? Nossa Senhora, como? Depois que me fizer deixar tudo? De modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, não tem mais ninguém. Você fez eu me desapegar das pessoas, eu não tenho mais gosto por conversar com ninguém. E você vai me deixar sozinha, abandonada? Você era o meu único bem, eu achei que você ia ficar para sempre comigo. Cadê você agora? Você vai sumir? Não, 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 não. A Luísa ficou desesperada, né? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou sozinha e que sem ti eu nada posso fazer. Então Jesus sabe que a Luísa é sozinha, que o que ele fez com a Luísa, ele sabe tudo disso, ele considera tudo, ela está plenamente certa do que ela disse, né? Você falou para mim desapegar das pessoas. Agora que eu já fiz, você vai me deixar sozinho, mas que absurdo, eu fiz tudo por você e agora você vai me deixar. Você é doido, você é ruim, Jesus, você é um louco, mano. Que isso, Jesus? Né? E aí Jesus não gostou, né, do jeito que ela conversou, porque ele veio e tomou um aspecto muito sério, não gostou, tá? E disse: mas é o que eu quero te fazer compreender, bem quem você é. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem, né? Então tem que entender o que ele está querendo. Não te entristeças, quero preparar teu coração para receber as graças que eu te designei, que é a divina vontade, né? Até agora eu te ajudei sensivelmente, você sentiu a minha presença. Agora serás menos sensível, te farei tocar com a mão o teu nada. Então, esse é o principal objetivo de Jesus. Ele quer que ela perceba que ela não consegue viver sem Deus. Ué, mas Aline, você acabou de falar que é isso que Deus quer. Não, eu não falei que Deus quer você vivendo sem Deus. Eu quero que você só queira Deus, mais ninguém. Que você não queira mais medalha, que você não queira mais nada, nem Eucaristia, nada de receber na Eucaristia. Ai, mas eu vou parar de ir na missa. Não, não tô falando nada disso. Tô falando que você não precisa desesperadamente disso para poder ter conexão com Deus. Que você acredita que Deus está em todo lugar. E a divina vontade reina em todo lugar, que ela está em todos os acontecimentos da sua vida. Se a divina vontade está nos acontecimentos da sua vida, é Deus quem está nos acontecimentos da sua vida. Então, é Deus quem está no comando da sua vida. Então, eu quero que você entenda que você é um nada e que Deus que está regendo a sua vida em todos os acontecimentos que te acontecer. E aí você não precisa de nada para poder receber essa influência de Deus. E é isso que Jesus vai fazer com a Luísa, tá? Então, eu quero que você perceba bem quem você é e quem sou eu. Eu sou tudo que te rege. Tudo que acontece de bom ou não tão bom, se eu privo você, você está comigo. Se eu estou presente, você está comigo. Independente se eu deixar você sozinho ou não, você vai estar comigo. O acontecimento que está acontecendo sou eu. A minha vontade sou eu, né? A minha vontade é te deixar sozinha por um tempo para ver como que você vai se comportar. Então sou eu. Eu que estou olhando para você, eu que quero olhar para você sem me mostrar para você, ficar invisível, né?
Eu não vejo Deus, não sinto, não tenho nenhuma, eu, Aline, não tenho nenhum dom claramente assim, sensível, para sentir Deus sensivelmente, não tenho esse dom. E Jesus já brigou, eu já briguei com Jesus várias vezes pedindo para ele que eu queria vê-lo pela mesma vez na vida, na terra, que eu queria vê-lo, que eu queria. Em muitas circunstâncias eu falei isso, mas Jesus falou para mim que não. Ele falou no meu coração, na minha mente, né? Mas a conversa que ele tem comigo na minha mente parece que é um pensamento meu, né? Então foi difícil para mim entender que era ele que estava na minha mente falando, né? Demorou, tá? Porque a gente não consegue desvencilhar do o eu, né? O nosso eu, né? Das coisas. A gente fica achando que é a gente que é inteligente, que é a gente que sabe fazer, que é a gente que tá tendo imaginação, que é nós. A gente é muito racionalista, né? Racionalistas, né? E isso não presta. Ser racionalista não presta. Então a gente fica pensando muito com a nossa própria capacidade mental. E Deus não é possível interpretar ele, não é possível compreender Deus racionalmente com a nossa razão humana. Não é possível. Ele está acima de tudo isso, né? Então, aí você tem que ter uma humildade, um nada mesmo. Reconhecer que você é um nada até nos seus próprios pensamentos. Que você não é capaz de pensar algo bom, né? Algo bom. Somente mal. E quando alguma coisa boa e pura aparece na sua mente, não é você que está pensando. É Deus quem está entrando no seu pensamento. Mas aí, como que você tem certeza que é Deus? Porque você pediu. E aí você pediu, Senhor, eu quero ter os seus pensamentos na minha mente. Eu quero que o Senhor fale na minha mente, no meu coração. Quero que você fale comigo. Eu quero poder perceber a sua, né, a sua presença na minha mente. As suas palavras eu quero entender o Senhor, quero entender a sua comunicação comigo, né, através da minha mente. Me ajuda. Então você pede ajuda e Jesus começa a responder as suas orações, né? Então ele fala: quero preparar teu coração para receber as graças que eu te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada, né? O quanto que você é dependente de Deus. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer. Porque quanto antes eu te fizer passar por esse mar tempestuoso de sofrimento, mais cedo chegarás a um porto seguro. O que ele quer dizer isso? Por que ele precisa fazer com que ela passe pelo sofrimento para mais cedo chegar a um porto seguro? Porque o porto seguro é a certeza absoluta de que Deus está no comando de todas as coisas. Não ter dúvida mais. E nada pode te abalar, né? Depois que você tem essa certeza de que nada, né? Que Deus, ele está no comando de tudo. Se ele estiver aparecendo, ele está no comando. Se ele não estiver aparecendo, ele também está no comando. Que tudo que te acontece, ele está fazendo um bem para você. Algo bom está vindo desse ato que ele está proporcionando né, dessa realidade, de ver, de você ver ou não, né? Que tudo que acontece, ele está presente. As coisas boas ou não tão boas. Então, que você tem que ficar em paz se você está sentindo algum sofrimento ou não, né? Se tá bom, as pessoas estão te tratando bem, te elogiando, tá tudo bem. Se as pessoas estão te tratando mal, tá bem também. E você fique bem, sempre tranquila, serena, em qualquer circunstância, né? Então, esse é o porto seguro. Então, ela ainda não sente isso. Ela só consegue se sentir segura se Jesus estiver sensivelmente com ela. Então, ela tem que ser moldada por Jesus para que ela possa sentir a paz em qualquer circunstância, também quando Jesus quiser sair, né? Quando Jesus quiser sair, né? E não aparecer. Então, quanto mais duras as provas que eu te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei, tá? Então, quanto mais duro for o sofrimento que você passe, né? Tantas maiores graças Jesus dá. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. E ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Aí você fala assim, mas ela fala que ela não ficou bem, que ela sentiu dor, que ela derramou lágrimas. Isso é normal? É o amor dela. Ela sente um amor por Jesus, muito poderoso, muito forte, né? E Jesus, ele respeita, né, essa realidade. Ele respeita e volta para ver ela justamente por causa que ela não consegue obedecer, né, do jeito que a gente acha que tem que ser, sabe? A gente fica pensando assim, não, ela deveria ficar tranquila. Ela não fica, né?
Aí você fala assim, mas por que que a Luísa não fica tranquila? E a gente fica tranquilo. Pois é, né? A experiência que ela teve com Jesus é muito mais forte do que o que a gente teve com Jesus, né? Porque ela teve, ela viu, ela conviveu, ela sentiu, né? Coisas que a gente não sentiu. Ele apareceu para ela, né? E a gente não tem essa realidade. Ela tem. Então, ela teve, né? Verdade. Então, a gente tem que ter paciência, né? Não adianta ficar criticando a Luísa nessa questão. É entender essa diferença entre ela e nós. Só isso, mais nada. Vai ser o livro do céu inteiro, a gente vai ver ela chorando sem obedecer a Jesus, parecendo que não obedece. Mas não é questão de não obedecer. Ela não consegue ficar sem Deus, sem chorar, sem sentir a dor pela separação. Ela não consegue, né? Aí não adianta a gente ficar reclamando dela, né? E isso não é errado. Ela quer Deus, quer Deus, quer Deus e pede para ir embora com Deus, né? Ela só está na terra, né? É um exílio, aqui é um local de exílio, né? É uma prisão o corpo dela, e ela só consegue permanecer pela vontade de Deus enquanto ela recebe as forças de Deus, mas muitas vezes ela não tem forças, né? Por causa da privação, que ela só recebe a força sim quando Jesus aparece para ela ou fala com ela. Então, é o jeito dela interagir com Jesus. E aí ela tá errada? Não, não tá errada. A gente também tem que sentir por cima, né, de tudo que a gente acredita que tem que ficar feliz, calmo, confiar em Deus, essas coisas. Por mais que a gente tenha essa confiança, por mais que a gente tenha isso, a gente vai sentir a dor também de estar longe de Deus. Porque o céu nunca vai ser, né, substituível, né? Mesmo que Jesus esteja fazendo a sua divina vontade assim na terra como no céu, e o reino da divina vontade esteja acontecendo na sua alma, você não fica feliz aqui na terra 100%, 24 horas sem parar, não dá, né? Você suporta, né? Suporta, e uma alegria que surge dentro de você, uma felicidade que surge aqui dentro de você enquanto você está na terra, vivendo o dom da divina vontade, é por causa que Deus não abandona você e está sempre enviando as luzes, né? Conhecimentos a mais para poder você ajudar as pessoas, para você fazer o bem para os outros. Isso vai te ocupando e traz uma alegria de poder fazer o bem, né? De fazer as outras pessoas alcançarem a Jesus, o conhecimento de Deus. Isso te ajuda muito a suportar. Mas o que você realmente deseja no fundo da sua alma é ir embora, né? Quer ir pro céu. Então, dentro de você sempre tem uma dor também que você vai perceber, um vazio que só vai ser completado realmente no céu. E isso vai crescendo, crescendo, crescendo muito dentro de você. Mas a gente vai deixando isso um pouco de lado, né? A gente fala, só desabafa com Jesus de vez em quando, né? A gente não fica falando com as pessoas muito isso, não. Só quando tem que meditar, a gente, né, fala sobre isso. Então ela falou: resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe ele beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, sem ele, eu não tinha outro consolo. Mas tudo se transformara em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: veja, somos obras do teu amado, onde ele está. Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, essas são as obras do teu esposo, né? Porque o esposo é Jesus. E ele é o criador das coisas, ele que manda a água, manda na água, manda no fogo, manda nas flores, né, nas pedras, em todas as criaturas, né? E ela fala: eles têm o prazer de vê-lo e tu não o vês, né? Eu não sei se a pedra vê Jesus, se as obras vê Jesus, talvez sim, né? Porque eles estão todos na vontade divina, né? Ah, obras do meu Senhor, me deem notícias, me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Quando? Às vezes eu alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar. Então ela passava muito mal. Ela tinha febres, né? Me sentia gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a pessoa percebia, então ela ficava doente sem Jesus, tá? E a família até percebia isso e falavam que era alguma doença física e queriam colocar ela em tratamento e chamar os médicos. Às vezes insistiam tanto nisso que conseguiam trazer os médicos, né? Mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. Então o tempo todo ela tentava esconder da família isso.
e ficar sozinha, né, chorando sozinha. Ela ficou muito desolada sem a presença de Jesus, muito sofrendo mesmo. E aí a gente vai ver o que Jesus vai falar depois para ela, né? Mas por enquanto é isso. Ele tem um objetivo muito importante de mostrar para ela que ela sem ele não é nada, que ela não consegue viver sem ele. Ele quer firmar essa realidade. Você não consegue viver sem mim. Mas, né, como eu já disse, ela vai ter essa consciência cada vez mais e ela vai nunca mais tirar os olhos de Jesus, né? Nunca mais. Ela nunca vai falhar com Jesus, né? Nunca vai perder a fidelidade. Vai ter tentações, mas nunca vai sair, né? Ela só vai ter dúvidas, perguntas, perturbações, direto, muitas coisas, desolações muito amargas. Ela vai continuar sofrendo muitas privações que Deus vai permitir a ela, e são esses os maiores sofrimentos que ele mesmo está dizendo aqui, tá? Que ela vai ter que ofertar esse sofrimento para a divina vontade. Aí ele explica no livro do céu que o maior motivo, né, dela passar por essas dores que ele permitiu para ela e para nós não permitiu, para nós aqui, que é filho da divina vontade, a gente não sente isso. Mas para Luísa, ele permitiu isso porque ele falou que a divina vontade foi rejeitada. Que a divina vontade foi rejeitada pelos homens. E a divina vontade precisa de reparação, né? Então, ele faz essa realidade de permitir que a Luísa sofra, né? Esse sentimento de rejeição, né? De privação, né? De ser usada, de ser visitada por Jesus, né? De ser paparicada por Jesus, vamos falar. Por causa que a divina vontade, durante 6.000 anos, desde que o homem foi criado, ela foi deixada de lado, né? A divina vontade foi deixada de lado, presa, né? Sem poder falar, sem poder fazer as coisas. Então aí é como se a justiça de Deus quisesse que a Luísa pagasse essa dívida de toda a humanidade com a divina vontade. E aí o motivo pelo qual a Luísa vive esses sofrimentos amarguíssimos, né? E nunca melhora, nunca ela sente bem, nunca, cada vez ela fica pior. Então, esses sentimentos é para reparação, é para justificação, né? A Luísa se torna um outro Cristo, tomando sobre si uma coisa que nós não, né, talvez não teríamos capacidade de viver, né? Então, ela se torna um outro Cristo que toma sobre si as dores de de todo o pecado que a humanidade fez contra Deus, né? Contra a sua vontade divina, que foi plenamente excluída da terra, né? Da vida humana. O ser humano não obedece à vontade de Deus, né? Não vive na vontade de Deus. E aí a divina vontade fica calada, não tem voz através do ser humano. Não tem, né? Fica privada também do amor e do consolo que o ser humano deveria dar a ela. E que o ser humano, não vivendo na vontade divina, deixou a divina vontade calada durante 6.000 anos, né? E aí ela tem que pagar essa dívida. Tem que pagar essa dívida para a justiça de Deus. Então a Luísa foi escolhida para ser esse Cristo, tá? Para ela poder pagar o preço da justiça. A justiça por tudo o que o ser humano fez, a divina vontade ficar calada, né? Não falando através de nós, não agindo através de nós. Ela agiu através da natureza, da criação, né? Agiu através dos santos, dos anjos, mas não agiu através do ser humano na terra, que está vivo na terra. Então, precisa-se ter essa justificativa, essa reparação em nome de toda a humanidade, do primeiro até o último homem. E a Luísa é essa pessoa que vai fazer essa reparação e vai sofrer uma crucificação contínua a vida inteira, né? Como vítima, como Jesus foi vítima, a Luísa também vai ser. Mas é uma vida inteira, uma vida de um ser humano até com 82 anos, que é uma vida inteira de um ser humano, com todos os detalhes, né? Todas as fases, né, da vida humana. Então a Luísa vai viver para poder aplacar a justiça divina que está irada contra a humanidade. E para poder o dom da divina vontade ser entregue para a humanidade, precisava que essa criatura pequena, Luísa Picarreta, passasse por todo esse sofrimento para pagar essa dívida, senão não teríamos o dom de viver na vontade divina. E além de ser vítima, ela foi essa pequenina filha da divina vontade que escreveu o livro dos céus, 36 volumes, todos explicando as verdades do Fiat divino para nós. Então, ela recebeu, além de ser alma vítima, o poder de
aplacar a justiça e reparar a divina vontade, mas também ela deu até nós, ela teve a graça de receber esse trabalho, de dar para nós, né, o livro do céu, de receber as verdades do Fiat Divino enquanto ela estava, né, vivendo essa privação de Jesus muitas vezes. E as visitas de Jesus eram justificadas pela necessidade de explicar para ela as verdades do Fiat Divino. Então ela foi assim consolada nesses momentos que Jesus tinha que vir para ela poder escrever aquilo que ele estava ditando do livro do céu. Então foi aí um ajuste que Deus fez, utilizando dela para duas funções tão importantes, né? Duas missões muito importantes e universais para o bem de toda a humanidade. Amém? Então é isso. Por enquanto a gente está aí, depois a gente segue em frente com as outros estudos. Deus abençoe você. Bom estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.